é importante que nós entendamos que estas aflições que estamos passando, o Senhor continua no controle, retomando o nosso sinal para te dizer que o Senhor em momento algum nos abandonou, nem irá nos abandonar, ainda que você esteja vivendo esses momentos de aflição, de dor física, de dor moral, coisas que às vezes mexem lá no âmago do nosso ser, na nossa alma, até mesmo no espírito. Mas, contudo, nós podemos declarar que foi bom. Está sendo bom nós passarmos por tudo isso para aprendermos. Então, o Senhor mostra-nos o ensinamento por trás de tudo isso. E por falar em ensinamento, eu quero te dizer que as tempestades, até aproveitando o tempo, que nós estamos agora vivendo, tempo de queda de temperatura brusca, frio, chuva, quero te dizer que estas tempestades, as tempestades da vida, que passamos, as tempestades até físicas, como nós entendemos o que é uma aflição, é um sentimento de dor persistente, ou seja, contínua. Isso é uma aflição, dor contínua, física, E aí agora nós entendemos, e Deus vai nos dar uma resposta para aqueles que estão perguntando por que isso? Por que, Senhor Deus? Mas você vai entender o para que você está passando isso. E a resposta está aqui. Ensinamento para nós aprendermos em meio à pandemia, em meio às catástrofes, em meio às adversidades, nós temos sempre que ver que Deus continua no controle. Se não for dessa forma, o que nós poderíamos entender e falar, e eu te peço, se você tem a sua Bíblia, avança aí um pouco comigo, lá no livro do profeta Jonas, porque nós vamos entender que às vezes a tempestade, ela tem um objetivo, tem um propósito, existe uma razão, mas eu sou fiel dizimista, eu tenho consagrado, eu tenho buscado, eu tenho adorado, eu tenho louvado. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, não nos imuniza, não nos impede de enfrentar as adversidades. Lembra-se daquela passagem da edificação da casa sobre a rocha e sobre a areia? Teoricamente, dentro do nosso entendimento natural, humano, se eu construo uma casa sobre uma rocha, e a rocha que eu estou falando agora é uma rocha física, ainda não estou tratando da rocha espiritual que é o Senhor Jesus, mas quando você faz uma edificação sobre uma rocha, você tende a estar estabilizado. E por um outro lado, quando nós fazemos essa mesma edificação sobre a areia, muito pelo contrário, ela não nos dá e nem nos transmite segurança alguma. O que diria, então, no sentido espiritual? De que forma nós estamos edificando a nossa vida espiritual? Sobre a rocha, a verdadeira rocha, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador? Ou nós estamos construindo aleatoriamente em qualquer lugar, em qualquer espaço, fazendo de qualquer jeito? Então precisamos atentar para esses detalhes que farão a diferença. Esse é o limiar. Essa daí é a linha que divide um vencedor de um perdedor, um mais do que vencedor de um derrotado. E aí nós podemos agora contemplar no livro do profeta Jonas, tu conhece a história desse homem? Aí no capítulo 1, no versículo 4, tem uma revelação muito precisa e pontual, porque agora Deus trata conosco de forma pontual. Observa só o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar.
Observemos alguns aspectos nesse versículo. Esta tempestade, ela foi providenciada pelo Senhor. Nós acabamos de ler. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então, a providência, né, dessa tempestade, ela provém de Deus. E às vezes nós, de uma forma até ignorante, porque sempre queremos justificar, o problema é esse. O ser humano sempre quer justificar seus fracassos, suas derrotas, enfim, tudo aquilo que não deu certo, quer sempre buscar alguém e algo para justificar por que não deu certo. E agora nós vemos o Senhor providenciando uma tempestade. Mas Deus fez isso? Fez. Fez com um objetivo, com um propósito de despertar aquele profeta que não só estava dormindo fisicamente, no sentido literal da palavra, estava tirando um sono, como também espiritualmente. E às vezes nos desligamos de forma física e espiritual de Deus, quando Deus está falando e tratando conosco, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Você pode dar um amém por isso, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, ressurgiu no meio dos mortos. Então, se ele está vivo, ele fala comigo, ele fala contigo, meu irmão. Ele trata comigo e trata contigo, como agora está tratando com o profeta. Foi o meio, o modo, o recurso que Deus usa para quê? Para sacudir. Porque há remédios que você, antes de ingeri-los, você precisa agitar, você precisa sacudir. Então foi o caso agora de Jonas, entendeu? Escondido, o termo é esse, achando que estava oculto aos olhos do Senhor, ele está no porão de um navio, indo para uma direção contrária, que não era a vontade de Deus. Um propósito foi entregue na mão daquele homem, para que ele fosse para um destino, e ele aleatoriamente resolve mudar o seu destino, achando que, e julgando, pior do que isso, porque quando ele diz que não vai lá em Nínive, ele já considera aquele povoado, aquela cidade já perdida. O Senhor foi persistente, o Senhor fez valer a vontade dele. E todas as vezes que nós estivermos fazendo oposições à vontade de Deus, nós sempre nos daremos mal, como Jonas se deu mal. Então, foi necessário o Senhor promover um forte vento para que aquela embarcação aonde estava Jonas, lá no fundo, acomodado no porão, fosse agitada, fosse sacudida, ao ponto de despedaçar, porque se ele não tomasse uma providência, se ele não se apresentasse, a palavra de Deus diz que essa embarcação estava ao ponto de despedaçar-se. Deus partiria até aquele navio, mas não foi necessário, apenas sacudi-lo para despertar, para falar: ei filho, eu tenho controle de tudo e de todos. É necessário que você não somente ouça, mas que você pratique, para que você também obedeça. Então, nem todas as tempestades que estamos passando e enfrentando é coisa do diabo, como nós costumamos abrir os nossos lábios e declarar. As oposições que acontecem, as tempestades das nossas vidas, nós costumamos logo atribuí-las ao adversário. Não sou advogado do diabo e nunca seria, mas uma coisa nós temos que destacar aqui nesse texto:
é a vontade de Deus. Não faça oposição à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita. Então, que a partir de hoje você entenda e compreenda e tenha e busque o discernimento do Espírito Santo de entender o que está acontecendo na sua vida. Esta é uma das tempestades que nesta manhã nós vamos tratar. Uma tempestade que veio para um despertar da fé, um despertar de um ministério que estava acomodado, né? Esse ministério estava acomodado. Esse profeta deveria honrar aquilo que Deus o designara para fazer. O que nós temos feito com o ministério, com aquilo que o Senhor tem consagrado, aquilo que o Senhor nos entregou para que façamos? O que nós temos feito? Talvez essa tempestade, ela venha, ou ela tenha vindo, ou ela virá sobre a sua vida, para isso, para um despertar, para um saculejar, para que você venha cumprir aquilo que Deus determina. Uma outra grande tempestade, muito pregada, né, e muito famosa, ela se encontra no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 4, na altura do versículo 37 somente. Eu quero compartilhar com os amados o mesmo tipo de problemas, que são enfrentados quando temos temporais, tempestades em nossas vidas. Capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 37, diz que, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Preste atenção que o cenário é o mesmo. Outrora, Jonas está no barco. Agora nós estamos vivendo o mesmo cenário. E um temporal, diz a palavra de Deus, um temporal de vento está fazendo água no barco. E evidentemente nós não somos barqueiros, mas sabemos que se a água penetrar no barco, a tendência é de levar a um naufrágio, um afundamento. E nas nossas vidas são assim também. Nós não podemos permitir que as nossas vidas venham sofrer com essas tempestades a ponto de encher-se de água. Mas o que acontece nessa tempestade? Há uma necessidade do Senhor acalmar essa tempestade. E quando nós lemos que o Senhor acalma a tempestade, o Senhor, na verdade, ele não acalma a tempestade, ele faz cessar, ao ponto dos seus discípulos, né, daqueles homens que andavam com Jesus, testemunhando milagres, eles vão ficar perplexos, vão ficar atônitos e vão perguntar-se entre si: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os fenômenos naturais estão também subordinados ao Senhor, porque não nos esqueçamos que o Senhor soprou o vento, o Senhor fez uma tempestade para sacudir o barco onde Jonas está. Agora, o barco, ele está com os discípulos de Jesus numa travessia, num percurso. E você que tem caminhado, você que hoje despertou, você que hoje tem uma empreitada pela frente e que talvez ainda esteja até aconchegado, preocupado, que não vê uma saída, não vê um recurso, meu irmão, se levanta, dobra teus joelhos, clame ao Senhor, porque nessa peleja você não vai pelejar. Quem vai pelejar é o Senhor quem vai à frente. Então perceba que há uma necessidade nessa passagem do poder de Deus se manifestar. Primeiro Deus vai pegar, vai sacudir, vai despertar
porque Deus precisa falar contigo acordado, no sentido não literal da palavra, mas sim no sentido espiritual. Então essa tempestade é para te acordar. Já tentou falar com alguém que está sonolento? Alguém que está dormindo? Fala com alguém que está dormindo, no sentido físico, para você ver qual é o resultado. Quantas não são as vezes que nós nos deitamos, eu e minha amada esposa, que com certeza também está me contemplando, está me assistindo e ouvindo esse sermão, quantas não são as vezes, e ela pode testemunhar isso, que nós nos deitamos, depois de um banho tomarmos, nos alimentarmos, enfim, e quando nós resolvemos, lado a lado, nos deitar e compartilhar o dia, como foi, quantas não são as vezes que ela ficou falando sozinha? Quantas não foram as vezes que eu fiquei falando sozinho? E no final do diálogo eu pergunto, e aí, o que tu acha? Eu olho para um lado, eu só vejo ela contando os carneirinhos. Pá, 1, 2, quer dizer, a mesma coisa Deus no sentido espiritual. Como Deus vai tratar e falar contigo se você está num sono profundo, no sentido espiritual? No sentido espiritual, como Deus vai tratar contigo se você está lá no fundo do porão, roncando, dormindo, e Deus precisa sacudir? Agora nós estamos num outro cenário, um cenário muito similar, mas é um outro cenário. São os discípulos, são homens que estão lado a lado com Jesus, e agora eles vão demonstrar um tremendo desconhecimento. Essa expressão que fecha no capítulo 4, versículo 41, essa expressão, esse versículo que fecha esse capítulo, ele é um versículo de grande surpresa, porque os discípulos jamais poderiam, no final de tudo isso, quando Jesus acalma, o termo é esse, Jesus acalma a tempestade, não, Jesus acaba com a tempestade. Ele não acalmou a tempestade. Está aqui, Jesus acalma uma tempestade. Jesus resolve o problema. Jesus soluciona. Por quê? Porque mesmo acordado, agora vem uma outra revelação. Uma outra revelação, quando Deus está tratando com Jonas, precisou despertá-lo. E esses que estão acordados? Para te mostrar que às vezes nós estamos acordados, Deus está falando conosco, nós estamos testemunhando o milagre, entretanto, não estamos ligados. E meu irmão, se você não estiver ligado, se você quiser contemplar as coisas celestiais de forma natural, eu quero te decepcionar nessa manhã e te falar assim, você não vai ver o sobrenatural acontecer de forma natural. Porque o sobrenatural é contemplado pela fé, é através da fé. E o que é fé? É certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se contemplam com olhos naturais, é através da fé. E aí agora, preste atenção que no primeiro cenário, Jonas está dormindo, mas Deus acorda ele, e eu vou tratar contigo. No outro cenário, capítulo 4 de Marcos, nós estamos vendo um ministério despertado, mas não ligado. Não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós estarmos na presença do Senhor, se nós não estivermos ligados. Ligados significa estar na sintonia, na perfeita sintonia. Procura, hoje não, hoje é tudo de forma digital, mas outrora, e eu não sou tão velho assim, tá? Outrora, a gente, para sintonizar numa estação, o nosso rádio, você tinha que ter uma técnica, você tinha que ter paciência, senão você ficava entre uma estação e outra, era uma voz trepada na outra, você não conseguia entender aquilo que você queria ouvir. A mesma coisa é quando nós estamos na presença do Senhor. Nós não podemos estar com os nossos ouvidos
captando outras ondas sonoras. Nós temos que estar ligados somente no Senhor, autor, consumador da fé. Ah, mas todo aquele que está acordado, Deus fala. Não, Deus vai tratar, porque tem pessoas que estão acordadas, mas não estão ligadas. Olha o que está acontecendo. Isso significa, esse ministério aqui, significa a igreja de Jesus. Isso para te dizer que às vezes dentro da igreja, dentro da casa de oração, tem pessoas como discípulos. Esses discípulos que vão ver o sobrenatural e vão falar: puxa vida, que Deus é esse maravilhoso, que fez a tempestade cessar, né? Deus aqui, Jesus não acalmou. Acalmar significa tornar mais ameno. O Senhor vai fazer 100%, meu irmão, na tua vida. Minha irmã, o Senhor não vai resolver 50%, 70%, 80%, 99,9%, não. Ele vai resolver 100%, porque aqui a tempestade cessou. Muito embora o título fala de Jesus ter acalmado, não, Jesus não acalmou. Jesus fez cessar o vento, as ondas que estavam encapeladas, ficou como uma lagoa, ficou como uma piscina. Mas por quê? Por causa do poder de Deus. E é esse poder que nós, não vou dizer você não, mais uma vez eu te digo, corta para lá e para cá. A espada é 2 gumes, meu irmão. A espada corta para lá e para cá. Isso é a palavra, essa palavra não é para você não, é para a igreja. E eu faço parte disso. E eu agradeço ao Senhor por falar comigo também nesta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu reconheço a minha total, plena dependência de Ti. Então continua mesmo, Senhor Deus. Pode bater, bate mesmo, arrebenta o lombo, mas o importante é nós sermos salvos. Porque dentro da igreja tem pessoas que estão despertadas, mas estão dispersas. O tema é esse. Mais um momento em que nós vamos ver sobre uma tempestade. Mas bispo, hoje o Senhor separou para falar só de tempestade? Só. Porque Deus quer responder a muitos. Quer responder a muitos porque tem muitos que estão perguntando: por quê? Por quê? Não é o porquê, meu irmão, é o para quê. E o para quê é isso. É para você despertar, é para você conhecer o poder de Deus. Assim como os discípulos demonstram aqui não conhecer. Porque se eles conhecessem, olha só, o mar se encapelou, o vento está forte, mas olha quem está conosco. Quem está contigo, meu irmão? Quem está contigo é o Espírito Santo de Deus. Então você não tem que ficar por quê, mas você vai entender o para quê. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, também tem uma passagem ilustre, muito pregada, e nesta manhã eu estou usando esse texto para facilitar a compreensão, o entendimento. Mateus capítulo 14, versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, olha como tu conheces essa passagem, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mais uma vez, eu quero ressaltar, enaltecer, um momento de dúvida. Porque se Pedro e todo o ministério tivesse a certeza que se tratava de Jesus andando por sobre as águas, ele jamais Pedro iria colocar dessa forma. Olha como Pedro coloca no capítulo 14 de Mateus, versículo 28, se és. Preste atenção nesse início desse versículo. A resposta de Pedro, ela vai exprimir, como hoje a tua expressão facial, ela vai falar, desculpe o termo, mas há momentos que nós falamos com a cara. A nossa face, ela vai exprimir
sentimentos de dor, de alegria, de tristeza, de agonia, de angústia. Nós falamos literalmente com a cara, sem usar, às vezes, a boca, sem usar a língua, sem usar palavras, porque só a sua expressão facial vai dizer. Mas olha que momento, também no mar, também dentro do barco. E é muito interessante essa passagem, porque se eles estão no mar, né, eles estão, queremos entender que eles estão em um lugar seguro, estão dentro do barco. Se eles estão dentro do barco, eles estão, entre aspas, num lugar seguro. Eu quero te dizer que não há lugar seguro sem que a presença do Senhor Jesus se faça. Lembra-se da passagem que diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela? É algo que nos arremete a entender que sem Jesus não dá. E agora o que está acontecendo? Jesus não está no barco, mas está indo para o barco, e de uma forma sobrenatural. Mais uma vez, o ministério, mais uma vez, a igreja de Jesus, representada pelo ministério de Jesus, eles vão dar uma demonstração de falta de conhecimento. Por quê? Quando eles contemplam Jesus andando por sobre as águas, Pedro o coloca à prova, né? Pedro sempre mais ousado, mais intrépido. Se és tu, mestre, olha o que ele coloca. Se és tu, meu Deus, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, da mesma forma que o Senhor está andando. Eu quero testemunhar esse milagre, eu quero viver esse milagre. Esse não é o problema, nós vivemos os milagres. O problema é nós sairmos da zona de conforto, sairmos do barco para vivermos um milagre. E enquanto você não tomar uma atitude, enquanto você não for despertado para Deus falar contigo, enquanto você não for agitado, enquanto você não conhecer o poder de Deus, jamais você vai viver o milagre. Você vai viver toda uma vida, inclusive espiritual, contando o milagre do teu irmão. Contando, declarando e às vezes até pregando o milagre que o irmão viveu. Você ainda não tem a experiência e você ainda não viveu o milagre por não sair do barco. E sair do barco tem preço. Custa um preço. Quando eu falo de preço, eu não falo do vil metal. Eu falo do esforço, não do sacrifício. Sacrifício quem fez foi Jesus no Calvário. Aquilo foi sacrifício. Nós precisamos nos esforçar, porque o reino é tomado por esforço. E nós precisamos nos lançar. E para lançarmos, nós precisamos sair do barco. O problema é esse. Enquanto tu não sair do barco, enquanto tu não sair da zona de conforto, porque o barco aqui para os discípulos é uma zona de conforto, é o porto seguro. Eles estão no meio do mar, estão vivendo momentos de aflição e agora de medo, porque eles estão vendo um fantasma. Quando nós estamos fora da presença do Senhor, e você que está fora, que nos assiste, volte muito rápido para a presença do Senhor. Faça um voto com o Senhor de reconciliação. Senhor, nesta manhã eu quero me reconciliar contigo, porque eu sei que o Senhor está voltando, eu sei que o Senhor está às portas. Nós estamos vendo aí os sinais da volta de Jesus, tudo que está acontecendo. Mas desde que eu nasci, eu escuto essa expressão já está madura nos meus ouvidos, mas o Senhor Jesus ainda não volta, ainda não voltou ainda por nossa causa, pecadores, incrédulos, não voltou porque ainda tem gente que precisa escutar essa palavra,
escutar você como arauto, falar desse amor que liberta, que cura e que salva. Que o Senhor não tem prazer nenhum na morte do ímpio. O Senhor quer que todos ouçam, todos entendam que só Ele é Deus, digno de honras, de glórias e de todo louvor. Mas olha que momento, quando esse apóstolo diz assim: manda-me ir ter contigo. Sabe qual é a atitude de Jesus? Vem, Pedro, pode vir. Vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, aflitos. Vinde a mim os coxos, vinde a mim os cegos, quanto, não importa, vem todo mundo. Mas Pedro resolve sair do barco. Graças a Deus. Quando ele sai do barco, e eu posso te dizer, que não estava lá, mas a Bíblia diz que bem-aventurados sois aqueles que não viram e creram. E eu creio que pelo grau de incredulidade que imperava nesse barco, nesse ministério, eu creio que muitos agarraram no braço dele. Não, Pedro, não vai não. O mar está agitado, o mar está encapelado. Não, não vai não. Não, Pedro, não casa não. Não casa não, porque é muito ruim ter sogra. Não, não casa não, porque a mulher vai mandar em você. Não, Pedro, não muda de emprego não. Continua aqui, tu está ganhando pouco, mas é no pouco que Deus tem te mantido. Você quer dar voos, quer alçar voos altos. E às vezes tem pessoas que estão te prendendo. Você quer comprar uma casa? Não, é melhor você não vai ter condição de pagar. Fica mesmo no aluguel. Fica, vai com... Já ficou 50 anos pagando aluguel, fica mais 50 até Jesus voltar. E aí você quer sair do barco. Mas há pessoas que fazem oposição. E pior do que isso, às vezes nós cedemos, nós damos ouvidos a coisas que não louvam, que não glorificam o Senhor, e nós ficamos com a nossa vida estagnada, nossa vida parada, inertes, olhando o irmão prosperar, e olhando o irmão arrebentar, olhando o irmão evoluir, o irmão andando por sobre as águas, com intimidade com Deus, e nós ficamos assim: poxa, por que isso não acontece comigo? Porque você precisa despertar, você precisa conhecer o poder de Deus, você precisa sair do barco, mesmo em plena tempestade, porque o Senhor não acalma a tempestade não, o Senhor não ameniza a tempestade, o Senhor vai cessar a tempestade para você andar por sobre o mar como se estivesse andando no calçadão de Copacabana. É por aí, meu irmão, é por aí. As adversidades que nós temos que passar e enfrentar, elas contribuem para o que nós lemos na abertura dessa palavra, desse culto. As adversidades que estamos passando e enfrentando e que vamos enfrentar, elas só contribuem para o nosso amadurecimento, nosso fortalecimento espiritual. E eu quero encerrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, por falar em tempestade, uma também muito famosa, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Você também conhece essa passagem. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 14. Preste atenção no que está acontecendo. Nós estamos tratando agora de um tempo ruim, tempo de tempestade. Mas o que nós acabamos de ler na abertura do culto? Foi-me bom ter eu passado por esta aflição para que aprendesse dos seus estatutos, aprendesse teus decretos, Senhor, aprendesse da tua palavra. É para esse fim, meu irmão, você que está perguntando assim, por quê? Por que eu estou passando? Por quê? É para isso. É para você criar musculatura espiritual. É para que toda vez que a sua fé for provada, você possa galgar outros degraus. Para que você possa crescer. Para você sair daquela posição de rabeira
e ir para a cabeça, porque o povo de Deus tem que ser cabeça, não ser cauda, mas sair dessa posição incômoda, né? E aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, também tratando, né, de uma viagem, mesmo cenário, mar, barco, pessoas e a presença de Deus, claro. Em todas essas passagens ministradas nessa manhã, nós não estamos vendo aqui a ação pura e exclusiva das mãos do homem só. As soluções sempre vieram através de Deus. Então, olha só, para encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Mais uma vez, hein? Um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha o que está acontecendo aqui. Até então, o homem tem um timão do barco, do navio, e ele está dizendo para onde o navio vai. Ele está com a carta oceográfica, olhando, né? É isso, irmão? Carta oceográfica. Deve ser. O homem pega a carta e traça a rota pelaquela carta oceanográfica. E aí ele vai dizer, eu vou por aqui. E o cara pega o timão do barco e está lá. Pá. Mas olha só, a palavra de Deus diz que não muito tempo eles zarparam, mas zarparam desobedecendo um homem de Deus. E o homem de Deus aqui na terra, ele representava a presença de Deus. Paulo está aqui também, inserido nesse contexto, e como autoridade, porque havia autoridades nesse navio. Havia o mestre, né? Havia o centurião, havia o chefe da guarda, mas havia um homem de Deus que também é autoridade espiritual, e desprezada, porque ele falou, é bom que não partamos, mas o céu está de brigadeiro, o mar está de lagoa, dá para a gente ir. Tá bom. Não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. E aí olha o que acontece pela desobediência. O navio começou a ser arrastado com violência. Ou seja, um imprevisto, um contratempo. Quantas vezes nós saímos de casa e enfrentamos uma adversidade, algo que não estava no contexto, algo que não estava previsto, mas por isso o Senhor não vai deixar de ser Deus na nossa vida. E aí, o que vai acontecer? O navio perdeu o seu comando. Na verdade, esse barco agora, ele está à deriva. Por que eu posso dizer isso? Porque as manobras cessaram. O comando do navio já não existe mais. E aí, olha só, o final do versículo diz que fomos nos deixando levar. Há irmãos que estão dormindo, que não conhecem o poder de Deus, que não saem do barco e estão vivendo essa filosofia do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Levar para onde, meu irmão? Para onde você acha que a tua vida medíocre, essa vida miserável vai te levar? Só tem um destino, o inferno. É duro falar isso, mas enquanto você estiver dormindo como Jonas, enquanto enquanto nós estivermos dormindo como Jonas, enquanto nós estivermos como os discípulos do barco, naquela travessia, sem conhecer o poder de Deus, que falemos para Deus,
Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mostrando total desconhecimento. Enquanto nós estivermos dormindo, mostrarmos o desconhecimento do poder de Deus, enquanto nós estivermos na zona de conforto, nós seremos arrastados para onde o vento soprar. Seremos como a onda do mar, que vai e volta, como uma folha, como uma palha seca. Se o vento soprar para lá, vai para lá. Se soprar para lá, vai para lá. Se soprar para trás, vai para trás. E é isso que está acontecendo aqui. O controle da sua vida, o timão do seu barco, o timão do seu lar, da sua vida, tem que estar na mão do Senhor, meu irmão. Você tem que declarar que nesse lugar, no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vida, só Jesus dirige. E aí, olha só, sendo um navio arrastado, quantas não são as pessoas, isso já vai para o jovem, quantos não são os jovens que são arrastados para baladas, para programas, para coisas escusas, que às vezes os pais nem sabem, porque quando a menina sai, quando o rapaz sai, olha, eu vou dormir na casa de fulana, e vai dormir na casa de fulana, vai ficar a noite inteira lá na quebração, lá bebendo, e às vezes até se drogando, usando aquelas drogas químicas, enfim, fumando, cheirando cocaína, e o pai e a mãe dormindo. Dormindo o quê? O sono espiritual. E isso vai um alerta, porque nesse tempo de pandemia, dizem, né, que as pessoas estão entediadas, estão reclusas, mas porque querem, porque ainda reclusas, podem buscar uma ocupação, podem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, aonde há problema, aonde há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E aí, esse barco, esse navio, que poderá ser a representatividade de uma vida, essa vida que não pode mais resistir, porque diz a palavra de Deus que o barco era arrastado por violência, e a violência desse mundo tem estabelecido os poderes paralelos, porque se não cumprir lá o programa, o cronograma deles, se pegar o negócio, usar e não pagar, sabe o destino que vai levar. Então são arrastados de formas violentas para esse caminho de morte, sem poder resistir. Por quê? Sem poder resistir. Porque está distante, porque está no sono profundo, porque não conhece o poder de Deus, e ainda que esteja passando e enfrentando essas adversidades, dobra o joelho, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, dobra os joelhos e clama, porque o Senhor responde a nossa oração, o nosso jejum, responde o nosso clamor. Procure consagrar. Quantos irmãos hoje já não mais consagram as vossas vidas? Por falar nisso, dia 5 de setembro nós vamos estar em consagração, mais uma vez, preparando as nossas vidas para um novo mês. Então, quantas não são as vidas que não consagram mais, não tem mais a comunhão com o Santo Espírito, não participam de uma santa ceia, não vão mais a uma vigília, não mais oram, não mais trazem dízimos, a oferta, e tudo isso que é bíblico, esse conjunto de ações e atitudes que são ligadas ao reino, nós não temos que questioná-las. E aí, isso aqui é certo, que o vento vai balançar o seu barco. O vento pode balançar teu barco, pode fazer água, mas se o Senhor se o Senhor for o comandante, graças a Deus, nenhum mal lhe sobrevirá, nem tampouco a tua família. Então, que nesses 4 exemplos de adversidades, de dificuldades que passamos, que são muito comuns na nossa vida secular, inclusive, nós precisamos entender que se nós não soubermos o que fazer, eu não sei o que fazer,
mas saiba pelo menos a quem recorrer. Eu não estou dizendo que você tenha que ter respostas para tudo, mas se você não tiver, ou pelo menos estiver nessa situação aqui, sem poder resistir o vento, você cessa, como diz aqui, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e fomos deixando nos levar. Ou seja, não desista. Não desista. Isso aqui foi uma atitude assumida, porque não adiantava eles brigarem com o timão, não adiantava eles disputarem com o vento e com as ondas a direção que o barco tinha que tomar. A direção que a sua vida tem que tomar é a direção que Jesus aponta. É essa direção que o Senhor Jesus diz, porque Ele é. Jesus é o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer ter vida? Trilhe esse caminho. Quer viver uma vida de santidade, de amor? O Senhor é a verdade. Viva com o Senhor, meu irmão. E eu quero encerrar parafraseando mais uma vez o rei Davi. Esse homem que é tido como um homem que tem um coração segundo o Senhor, segundo o nosso Deus. Ele diz na sua palavra, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado por essa aflição, para que aprendesse. Nós vemos que tem pessoas que passam por aflições, passam pelas dores, pelos sofrimentos, angústias, e não aprendem. Há pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Há pessoas que estão tantos anos no Evangelho, mas não crescem em estatura, não se interessam em conhecer o poder do Deus do qual serve. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que te faz andar por sobre as águas? Quem é esse que diz assim, filhinho, clama a mim e eu vou te responder? Então para com isso. Meu irmão, minha irmã, para de ficar murmurando. Se você está vivendo momentos de adversidade, procure glorificar, procure dar graças a Deus, procure entender o mistério que Deus tem para contigo, leve a sério o teu ministério. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é o sacerdote da sua casa, você é o esteio da sua casa. Então recebe aí em nome de Jesus. Você que até então estava como Jonas, dormindo, e o Senhor sacudiu. Nessa manhã o Senhor te sacudiu. O Senhor te sacudiu. Não seja como o ministério de Jesus, que vai dizer assim, poxa, quem é esse? Que até o mar, o vento, lhe obedece. Não conhece o poder de Deus. Quem é esse que te chama para caminhar com Ele? Desperta, levanta, até o coxo, né? O Senhor diz, sai desse troço aí, meu irmão, levanta, sai da zona de conforto, levanta, caminha. O morto, levanta desse caixão, levanta dessa pedra. O Senhor não gosta de inércia, o Senhor não gosta de ninguém inerte, não existe ministério inerte. Você precisa caminhar, e caminhar para Canaã, meu irmão. E finalmente, se você ainda acha que perdeu o controle da sua vida, que Deus não mais dirige os seus passos, nessa manhã o Senhor está dizendo assim, olha, eu reassumo a direção da sua vida. Aleluia. O Senhor está tratando com alguém, está dizendo, olha, eu quero reassumir a direção da sua vida. Desde que há uma condição, que você me aceite como único e suficiente Senhor da sua vida.
Você tem que parar de dar ouvidos a coisas que não louvam, que não glorificam o Senhor. Seguir só uma direção. Andar só nesse caminho. Porque o Senhor diz, eu sou o. Preste atenção nisso. Artigo definido não. Artigo bem definido. Eu sou o caminho. Esse o significa aí a exclusão de todas as alternativas que você até aqui viveu, considerando como um dos caminhos. O Senhor elimina e define. Artigo definido. Eu sou o, para não dizer o único caminho. Nesta manhã o Senhor está dizendo e falando, eu sou o caminho. Trilha por esse caminho, irmão, e tudo vai bem. Creia nisso. O homem não vai viver só da palavra. O homem não vai viver só do pão. Mas há um louvor que declara, e nós vamos, porque até aqui o Senhor me entregou, e eu compartilho contigo, meu irmão. Desculpe se fui muito incisivo, desculpe se fui muito direto, mas é o recado de Deus para você, para mim. E eu louvo ao Senhor. Senhor, pode bater mesmo, bate no ombro mesmo. Está doendo, mas daqui a pouco vai vir o remédio, vai vir a cura. É melhor que o Senhor nos corrija agora do que nós venhamos a perder a salvação. Amado Deus eterno Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos sustentar com todas as dificuldades que estamos tendo, Pai, com essas operadoras, com tantas adversidades que têm se levantado para que o Teu Evangelho, Senhor, não chegue ao coração do cansado, do necessitado, do aflito. Nós te damos graças, Senhor, por esta manhã. Manhã a qual o Senhor, Pai, fez. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade de usarmos mais uma vez essa tribuna. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênção. Pai amado, Pai querido, enquanto nós orávamos, enquanto nós pregávamos, enquanto a Tua palavra era ministrada, muitas vidas e almas se pronunciaram. Muitas estão com o seu coração agora quebrantado, entendendo. Nesse cesto, Pai, se encontram os pedidos das causas que são consideradas impossíveis. Fotografias, processos que tramitam nos corredores da justiça dos homens. Tu és o nosso advogado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Ó Deus, tantas causas, Senhor Deus, que estão agora na mão dos médicos que foram constituídos pelo Senhor, mas médicos, Senhor Deus, que muitas das vezes querem dar a última palavra, e a última palavra vem dos seus lábios, Senhor. Há vidas e almas aqui que já estão até sentenciadas à morte, e nós queremos repreender essas palavras contrárias, porque sendo da sua vontade, quando o homem diz não, o Senhor diz sim. Quando o homem diz que vai morrer, o Senhor diz que vai viver. E nós precisamos, Senhor, entender que a última palavra vem do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos essa taça, que tem acolhido não somente os pedidos, mas também muitas lágrimas. Porque cada pedido desse aqui, Senhor Deus, possivelmente foram muitas lágrimas que rolaram na face. Muitas lágrimas que rolaram no coração, talvez estejam até rolando agora, mas o Senhor é um Deus que sonda corações. Então, Deus, enxuga todas essas lágrimas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, como, Deus, a nossa família de intercessores que nesse momento estão atuando, estão, Pai, concordando, estão ligando aqui na terra para que seja ligado aos céus. Ó Deus, há um poder na oração do justo. Há uma eficácia, a Tua palavra diz. O Senhor jamais nos deixou sem resposta. Então, Deus, eu te peço, sendo da Sua vontade, meu Deus e meu Pai, o Senhor cure aquele que está no leito de dor gemendo, Pai.
Transforma, Pai, esse gemido em regozijo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, ministra a medicação correta, Senhor Deus, nessas vidas e almas importantes para o teu reino. Usa, Senhor Deus, essas equipes médicas, essas juntas médicas, Senhor Deus. Dá sabedoria a esses homens, mulheres, mas os proteja também, Senhor Deus, do ataque, da investida, Senhor Deus, desse vírus, Senhor Deus. Liberta quem está cativo, Deus. Levanta quem está caído, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, salva aquele que está perdido, Senhor Deus. Deus e Pai, nossa irmã Rosemar, Pai, pede a oração também, Pai, pela libertação, pela salvação, Pai, não somente da Marilda, do José Carlos, que precisam da cura. Deus, alcança também a Bárbara e família. Tu sabes, Pai, do que eles precisam, do que eles necessitam, Pai. Deus e Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor cure o Alexandre, Pai, que se encontra aqui, Pai, internado no Norte Dó. Fortalece a sua esposa, Luciana. Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance também, Senhor Deus, a nossa irmã Valdete, nosso irmão Paulo, que se encontra lá no bairro, lá na cidade das Minas Gerais. Não sei precisamente qual a cidade, mas o que importa o nome, Senhor Deus? Se o Senhor é um Deus onipresente, visita o nosso irmão Paulo, Senhor Deus. Renova as forças da nossa irmã Valdete, que por amor, Pai, aquele homem, Senhor Deus, que Deus, por amor à tua obra, ao teu evangelho, Senhor, tem se lançado e se dedicado, Pai, Deus, na ajuda, na cura do seu esposo, Senhor Deus. Abençoa toda a sua família, Senhor, que apesar da distância, Senhor Deus, o Senhor possa agora tocar no irmão Paulo, fortalecê-lo, Pai, curá-lo de toda a enfermidade, Senhor, sendo da sua vontade, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, também visitar todos os nossos irmãos que nesse momento, Senhor Deus, precisam desse milagre, da cura, Senhor. Em nome para a glória de Jesus, Senhor, te apresentamos essas vidas, crendo, Pai, no poder sobrenatural exercido por Ti. Para o louvor do Teu nome, nós nos abençoamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor venha com poder e graça sobre a vida dos intercessores. Pai, fortalece-os, aqueles que jejuam, aqueles que oram. Ó Deus, aqueles que nos ajudam, Pai. Porque, Deus, louvado seja Deus. Em meio a esse transtorno todo que estamos passando, enfrentando, graças ao nosso bom Deus, nenhuma baixa, Senhor Deus, podemos registrar na igreja de Nova Vida, em Cascadura, porque o Senhor tem nos guardado toda a nossa parentela, temos intercedido, Pai, por nossas famílias, que o Senhor continue com anjos acampados ao redor das nossas vidas, assim como, Pai, dos nossos intercessores, que o Senhor supra todas as necessidades dele, que eles têm intercedido, Senhor, por nós, bispos, pastores, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas, tem intercedido pela tua igreja, pelas igrejas co-irmãs. Deus abençoa, Pai, cada intercessor, fortalece-os, Pai, para a glória do teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero também te apresentar, Pai, o dízimo, Pai, os dízimos e ofertas que tem chegado à tua igreja, esse povo, Pai, que foi doutrinado, que está sendo doutrinado de acordo com a tua palavra. Ó Deus, esse povo que entende as necessidades que a igreja tem e que, por amor à sua obra, Senhor, por amor a este evangelho, traz de forma espontânea, Senhor Deus, o seu dízimo, a sua oferta, os 10% daquilo que vos chegou às vossas mãos. Que o Senhor honre, Pai, abençoe cada dizimista, abençoe a despensa deles, cada grão de alimento seja multiplicado, nada venha faltar, Senhor Deus.
Que o alimento posto sobre a mesa, Senhor Deus, seja abençoado. E que o Senhor, porque só o Senhor é Deus, Deus, repreenda o cortador, o devorador, o migrador, o destruidor das finanças do teu povo. Deus, abra portas, Senhor Deus, àqueles que se encontram desempregados. Deus, sabemos que há um propósito ainda, Pai, para aqueles que, no meio de tudo isso que está acontecendo, na falência de grandes empresas, na dispensa, Senhor Deus, que está acontecendo de muitos profissionais, o Senhor haverá de guardar o teu povo, Pai. Haverá de abrir uma grande outra porta de emprego para aqueles que nesse período perderam os vossos empregos. Aqueles que tiveram os vossos salários reduzidos, o Senhor haverá de sustentá-los, ó Deus, com a tua destra fiel. Deus, abre portas para esse povo, Pai. Não permita, Senhor Deus, que eles venham passar por momentos de dificuldades, de necessidade. Porque, Deus, sabemos, Pai, que todo aquele que é fiel, Pai, ó Deus, o Senhor, Pai, se agrada. O Senhor, Pai, o contempla. O Senhor o faz próspero. Então, Deus, que nós não venhamos a turbar o nosso coração com tudo isso, mas que o Senhor continue a dirigir e a guiar os nossos passos. Nos conduza, Pai, a pastos verdejantes, por águas mansas e tranquilas, porque só o Senhor é Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quero rapidamente te falar que os nossos cultos continuarão de forma online, porque os cultos da semana, continuarão sendo de forma online. E os cultos da semana que eu me reporto são os cultos de terça-feira, às 15 horas, o culto da família, que nós temos orado pelas nossas famílias. Terça-feira. Às 19 horas, na quarta-feira, de forma online também, buscando o Espírito Santo. Numa sexta-feira como essa e na próxima, às 9 horas, permitindo Deus, nós estaremos aqui mais uma vez com uma palavra de fé, de esperança, de amor, de carinho para você, nesse culto de jejum e oração. Domingo, o nosso culto, não somente de forma presencial, como também através da live, porque ainda nós temos muitos irmãos que se encontram reclusos, obedecendo e respeitando, não só os médicos, as autoridades, mas também a Deus, sendo prudente, Então nós, em respeito e carinho a todo esse povo que não está podendo vir, nós estamos mantendo essas lives. E domingo nós temos culto presencial também, às 9 horas, como às 19 horas. Você é nosso convidado, e se você quer vir ao culto dominical, às 9 ou às 19 horas, ligue-nos, marque o teu assento, porque nós estamos também recebendo nossos amados de forma presencial, mas com um número limitado, respeitando as autoridades, aquilo que foi imposto através de um protocolo de segurança. Você, ao chegar, você vai fazer sua higiene com água e sabão, está disponibilizado não só nos banheiros, mas também no hall da igreja, álcool gel, álcool 70, enfim, a tua pressão é aferida ao chegar, e nós permaneceremos até que nós venhamos a entender de forma diferente que nós estamos seguros para abrir o culto de forma total. Mas hoje nós estamos com uma capacidade muito limitada, nós podemos receber em torno de 65 pessoas, 65. Então, se você quer vir, dá ligada para nós, marca a tua vez, marca teu assento, teu lugar. Nós estamos sediados aqui na Avenida Dom Helder Câmara, 9.970, próximo ao Largo de Cascadura. Nós aguardamos você e sua família para uma visita. Venha com tranquilidade. Lamentavelmente, nós não estamos podendo recepcionar crianças, com menos de 12 anos. Então, se a tua família, se você pretende nos fazer uma visita e tem crianças com idade inferior a 12 anos, ela vai ter que esperar um pouquinho, Então, nossos avisos são esses.
Domingo próximo, agora, às 9 horas, estaremos mais uma vez num culto online e presencial. Importante que você, ao vir, venha de máscara e permaneça de máscara no templo, né? Até o fim do culto, né? Te falar também para você já ir se programando. Nossa consagração mensal em setembro, dia 5. Dia 5 às 8 horas. A Santa Ceia, dia 6, né? O domingo logo imediato. E te falar também que no segundo sábado de setembro, a nossa juventude mais uma vez vai estar em ação. Já te convida. Te falar também que a nossa escola bíblica, que era dominical, passou a ser a escola bíblica de Deus. Nós estaremos ministrando todos os sábados às 18 horas, com exceção do segundo sábado, onde teremos o culto da moçada, da juventude. Então, amanhã, por exemplo, às 18 horas, você é convidado a estar nesse culto da escola dominical, que passa a ser a escola de Deus, né? Escola Bíblica de Deus. Sábado, 18 horas. Amanhã, imperdível. Até que Deus me deu. Muito obrigado aí pela tua paciência, por tudo que aconteceu. Nós te pedimos perdão. Os momentos em que o sinal caiu. Nós estamos já, ontem nós estivemos com técnicos, com engenheiros de som e de imagem também. Estamos contratando para a igreja um equipamento de forma profissional para que você tenha uma melhor qualidade, inclusive nas nossas lives. Então, ontem nós já reunimos com os engenheiros, eu, pastor Mauri, o presbítero Sérgio, tivemos aqui com engenheiros, pessoas profissionais, e dentro de em breve você vai ter uma melhor qualidade e cremos que esse negócio de cai e levanta, se bem que o cair é do homem, né? O levantar é do espírito, mas esse sinal não pode ficar assim, nos atrapalhando, né? Interrompendo a nossa transmissão, e por tudo isso eu lhe peço perdão. Nos desculpe, porque nós amamos vocês, tá? Recebe o nosso abraço carinhoso, saudoso de tudo isso que está acontecendo. Eu ainda quero te dizer, foi-me bom terem passado por isso, para que aprendesse os seus estatutos. Fiquem bem, fiquem na paz. Nosso Deus e Pai, abençoa este povo, Pai. Que nos dê ainda o Senhor um dia abençoado. Deus, que tudo aquilo, Senhor, Deus, que temos a fazer, Senhor, Deus, o Senhor possa ir à frente e nos abençoar. Não nos permita, Senhor, que sejamos envergonhados, chacoalhados, humilhados, Senhor Deus, mas que nós possamos crer que o Senhor continua no controle de nossas vidas. Abençoa o teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, Senhor Deus. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor Deus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, que as doces e insondáveis consolações do teu Espírito, Senhor, que a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo e Salvador, seja sobre a minha, a tua, as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que crê, diga amém! Deus abençoe, amados.